Olá pessoal, aqui é Letícia Patrocínio do canal Diamantes Indestrutíveis e eu procuro verdadeiros diamantes por aí. Eu quero que você encontre aqui nesse canal conteúdos que você possa aprender e levar para a sua vida, para você poder ser melhor, poder educar o outro, que o outro seja melhor também e que a gente possa fazer desse planeta um lugar melhor. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma profissional que transformou sua trajetória em um verdadeiro exemplo de crescimento, criatividade e empreendedorismo. Nossa convidada é formada em comunicação social com habilitação em rádio e televisão. Aos 32 anos, ela migrou do CLT no mundo corporativo para construir uma carreira sólida na área do marketing como autônoma. Vinda de uma família simples, transformou desafios em força para crescer profissionalmente e hoje é diretora criativa e CEO da Two Brothers, agência de marketing onde lidera projetos com foco em impacto, criatividade e estratégia. Além disso, ela é apaixonada por nostalgia, marketing, criatividade e também é mãe do Steve, seu Golden Retriever. Seja muito bem-vinda, Caroline Peron. Muito prazer, Lê. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você, da gente poder bater esse papo hoje. Que bom, eu que agradeço, viu? Então vamos lá, vamos do começo? Porque quando a gente conversou, você fez questão que queria frisar isso. Então como foi crescer nessa família simples e de que forma isso influenciou na sua mentalidade profissional? Sim, eu acho que isso é uma história muito legal de contar. E eu sempre gosto de contar pra todo mundo que eu conheço, porque muitas das pessoas veem hoje onde eu cheguei e falam, talvez ela é uma menininha, né, patricinha, que veio do que gosta, já sempre teve tudo, e não foi assim a minha história. Então, eu realmente vim de uma família muito simples, morei com a minha avó e minha mãe, que era separada, divorciada, dentro da nossa casa, morei com meus tios juntos, então sempre foi uma criação muito simples, nada nos faltou, mas também nunca tive nada luxuoso, nunca tive nada disso. E isso me impulsionou muito a saber onde eu gostaria de chegar. Então, pra mim, não tinha outra escolha a não ser ir pra frente, a querer ser uma pessoa melhor e sair da realidade onde eu cresci. Então eu cresci num bairro muito simples em Mauá, em volta ali do bairro onde eu cresci tinha muitas comunidades, muitas favelas, estudei em escola pública, depois eu acabei indo pra uma escola particular com um esforço muito grande da minha mãe, que minha mãe é telemarketing, e ela sempre me impulsionou a querer e poder fazer tudo que eu quisesse, com muita garra, muito esforço. Nunca foi fácil, mas eu consegui ali chegar onde eu gostaria, assim, com muito esforço. Então eu friso muito que não vim de cima. Onde eu fui estagiária, nas empresas que eu trabalhei, eu era estagiária que morava mais longe, que gastava 3 horas para chegar no trabalho, que era de uma faculdade mais simples. E hoje eu olho para trás e eu vejo que isso foi muito importante para chegar aqui onde eu estou hoje, né? E aí, pra quem não sabe, Mauá é São Paulo, tá, gente? Nós estamos em São Paulo. Um pouquinho tão distante, mas é São Paulo ainda. E nessa trajetória toda, quando que você percebeu que você queria entrar nessa carreira da comunicação? Foi primeiro comunicação, depois no marketing, certo? Sim. Bom, eu, né, como uma adolescente, assim, normal, eu não queria fazer nada relacionado à comunicação. Eu queria ser veterinária. Sempre fui apaixonada por bichinhos, por animais, mas eu me lembro muito que na época, né, que eu comecei a decidir o que eu queria estudar, fui olhar o preço da faculdade de veterinária, né, e aí eu falei, gente, não é pra mim, não vou conseguir seguir nessa área. Então a minha mãe, né, a minha mãe na época trabalhava numa empresa onde existia a área de rádio e TV, ela falou, por que você não vai trabalhar nessa área? E eu sempre fui apaixonada por TV, gente. Eu fui uma adolescente, a Letícia, a gente até teve essa troca, sim, apaixonada por MTV, por videoclipe, por tudo isso. E eu falei, eu quero trabalhar na MTV. Adorei. E aí, nessa época, eu acabei conhecendo essa faculdade, né, de rádio e TV, e eu falei, eu vou trabalhar na MTV, é meu sonho. Fui. Mas assim, eu acho engraçado, porque eu era uma menininha muito tímida. E eu falei, gente, como que eu vou fazer essa faculdade de comunicação sendo muito tímida? Eu tinha vergonha até de ir em algum estabelecimento e pedir algo, era muito tímida mesmo. Mas a minha mãe super me incentivou, ela falou, não, vai, a gente dá um jeito, vai ser muito legal. E eu acabei entrando nessa área de comunicação. E a faculdade, assim, já saí da escola, já fui pra faculdade. E a partir disso, dentro da área de comunicação, né, estagiei em uma TV, que foi muito legal, numa TV aqui no ABC mesmo, em São Paulo. Mas, pouco tempo depois, eu já entrei na área de marketing. Acabou surgindo... Sim, eu tava no 2º ano na faculdade e surgiu uma oportunidade de eu ir pra uma área chamada Trade Marketing.
que eu não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar, mas eu sempre fui uma pessoa muito, vamos pra cima, bora. E aí eu fui trabalhar nessa área, numa grande empresa de telecomunicação, que é a TIM, acho que posso falar, né? E entrei como assistente, eu era terceirizada, então até quando eu cito, né, que os outros estagiários todos eram de faculdades muito caras, e eu era ali a menininha de Mauá, que estudava numa faculdade simples, foi onde tudo mudou pra mim, assim, que me trouxe novas perspectivas, que eu conheci pessoas e que me deu um know-how muito legal da área. E eu falo que foi a minha virada de chave pra entender que eu podia chegar muito longe. E eu me lembro muito, tem uma frase que eu me lembro muito, que quando eu cheguei na TIM, eu comecei a ver que as pessoas ganhavam muito bem na época, eu era só uma assistente. Eu coloquei uma meta na minha vida, eu falei, antes dos 30 anos eu vou estar ganhando X valor. E eu sempre fui muito ambiciosa. E quando eu tinha 18 anos, e engraçado que minha mãe, meu namorado na época, eles falavam, ai, como você sonha, né? Você sonha muito, Carol. Isso tá muito alto. Tá muito alto. Assim, menina, não é assim. Você acha que você vai conseguir ganhar isso tão rápido? E graças a Deus aconteceu antes dos 30 até, e que é algo que eu sempre lembro muito, assim. De ir pra cima, e eu tinha certeza. Foi uma convicção que eu joguei pro universo, e eu tinha certeza que isso ia acontecer na minha vida. E aí, essa construção dessa carreira que você falou um pouquinho, de mundo corporativo, que você viveu quantos anos nesse? 14 anos. 14 anos, bastante. Então, 14 anos no mundo corporativo até chegar no empreendedorismo, teve uma história e um caminho longo. Então, o que você acha que foram os principais aprendizados nessa fase de CLT? O mundo corporativo, eu falo que eu hoje, né, estando do lado de fora, eu sou muito grata ao mundo corporativo. Eu acho que tudo que eu sei hoje é graças, sim, ao corporativo, ao CLT, e tanto como coisas mais técnicas, né, de aprender o que eu preciso fazer, como soft skills também ali, de aprender a me comunicar, porque lá no início eu era muito tímida, de aprender a ser proativa, aprender a resolver problemas, e isso foi me diferenciando ali no mundo corporativo. Então eu acho que esses skills, né, esses soft skills, o que eu fui aprendendo com o tempo do CLT, me trouxe muita bagagem. E essa bagagem me dá um grande diferencial hoje para ser usado no empreendedorismo. Óbvio que o empreendedorismo é um mundo novo, né? A gente que trabalha longe do CLT, cada dia é um novo aprendizado, mas ter essa bagagem, eu sinto que me diferencia muito de profissionais, e muitos profissionais de marketing que não tiveram essa bagagem. Então, saber como é em big empresas, eu passei por muitas empresas grandes como a TIM, a Oi, fiz campanhas de marketing muito legais, de lançamento, com Medina, campanhas da Multilaser, onde a gente conseguiu trazer muitos resultados legais, e eu sou muito orgulhosa da minha trajetória, e eu nunca vou deixar de contar isso, seja pra minha equipe, seja pras pessoas, o quanto isso me fez ser quem eu sou hoje. E assim, essa trajetória agregou muito em ser uma empreendedora melhor. E onde eu estou, né? Eu estou um ano empreendendo, então vem me agregando ainda em muitas coisas. E eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tenho. Eu não me imagino empreendendo se eu não tivesse essa bagagem dos 14 anos de CLT. E aí, só um parênteses, explica pro pessoal o que é soft skills, porque pode ter alguém lá que não sabe. Sim, os soft skills são as habilidades que eu tenho ali. As habilidades, seja na comunicação, que não são técnicas, habilidades que não são técnicas. Então, seja você se comunicar bem, você saber resolver bons problemas. Acho que é basicamente um resuminho aqui sobre isso. E aí, Carol, qual que foi então esse momento aí crucial que você percebeu? Preciso sair do CLT e quero empreender. Então, como eu falei ali no início, eu tinha muito esse objetivo de eu quero chegar nesse salário, e quando eu chegar nesse salário, eu vou estar muito feliz. Só que não, né, gente? Porque assim, quando a gente coloca uma meta, a gente dobra a meta. E essa foi a verdade. Então, eu acho que assim, o principal momento foi quando eu cheguei nesse salário que eu queria muito e um cargo alto já no CLT. E eu virei e falei, tá, mas e agora? Qual que é meu objetivo? Onde eu quero chegar? Porque eu quero ser diretora dentro do CLT. Não era um objetivo meu ali naquele momento. E eu pensava, né, pra eu fazer o que eu quero, talvez não me caiba mais aqui no CLT. Eu não quero chegar nesse cargo de diretora porque eu sabia das renúncias que eu ia ter que ter para ser uma diretora. O mundo corporativo também é um mundo onde é difícil você conseguir, cada vez vai se afunilando mais cargos mais altos. E eu sabia que eu estava realizada onde eu tinha chegado, mas eu queria testar coisas novas. Eu sempre fui do tipo que
testei, eu trabalhei com serviços e depois eu falei, eu quero muito trabalhar com produto, eu fui trabalhar com produto, então, eu quero entrar numa área que é longe da telecom, eu trabalhei na Oi, na TIM, muito tempo na minha vida, eu fui trabalhar com produtos, trabalhei com educação, então, eu quis testar uma área nova, então, antes até de eu empreender, eu fiquei 1 ano numa agência de eventos. E aí eu pude testar também esse outro lado. E foi o início da minha transição, porque quando eu saí do CLT pra ir pro PJ, pra ir pra uma agência, eu já tive um gostinho ali de como seria empreender. E essa virada de chave de sair do CLT, que já foi um ato muito corajoso pra mim, porque eu falo que é mais fácil quando você tem um salário baixo e você tá indo pra qualquer ganho ali. Mas quando você já tem uma carreira consolidada, um salário legal, muitas pessoas viraram pra mim e falaram, tá doido? Você vai largar esse salário? Minha mãe mesmo foi uma dessas pessoas que falou isso pra mim. Eu falei, mãe, mas chegou num momento que não é só sobre salário, é sobre objetivo, é sobre o que eu quero entregar. E o que o corporativo tem pra me agregar também. Então eu cheguei nesse momento muito na minha carreira, o que eu quero. E não só sobre salário e realizações ali, né? E uma questão interessante sobre empreender, CLT versus empreender, por mais que você seja diretor, como você falou, ou presidente, ou até dono talvez não, mas até presidente tem um teto máximo. Sim. Quando você é empreendedor, não tem teto, não tem limite. Exatamente. Pode ser 0, mas também pode ser infinito. Exatamente, isso é verdade. E assim, você empreender também, eu acho que indiretamente a minha veia ali do empreendedorismo começou na pandemia. Porque até então eu nunca tive contato com nada de empreender. Mas quando veio a pandemia, eu acabei trabalhando 100% home office, que antes nunca tinha existido, era o sonho da minha vida trabalhar home office. E aí eu acabei tendo mais tempo. Quando esse tempo veio, me surgiram opções. Eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro. O que eu vou fazer? Iniciei minha carreira no empreendedorismo com uma loja. Eu acho que você nem sabe, né, Lê? Eu tive uma loja de biquínis durante a pandemia. E ali eu gostei. Eu vi que eu podia ganhar mais, que eu podia ganhar já perto do que eu tava ganhando no CLT. Mas eu acabei encerrando essa loja por tempo. Porque como eu ainda era CLT, eu não conseguia dar conta das duas coisas. E a loja foi muito bem. Mas eu acabei dando essa pausa. Mas nunca saiu ali do meu coração essa veia de empreender mesmo, sabe? Eu falei, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que eu gostei desse negócio de empreender. Muito bom. E aí, agora conta então pra gente, assim, que sair do CLT para empreender, você tá descrevendo já um pouco, mas eu imagino que foi um passo com bastante dúvidas. Sim. Fazer, não fazer, porque tem prós e contras, como tudo na vida, né? A gente precisa decidir sobre o que escolher. Como que foi isso? Sim, e tanto é que quando eu decidi realmente sair, pra contextualizar, assim, quando eu decidi sair, o meu sócio, que é meu marido, ele já estava, né, trabalhando na agência, que é a T-Brothers, nossa agência hoje. Ele é o fundador inicial da T-Brothers, mas eu sempre, mesmo CLT, eu sempre estava ali ajudando. E chegou num ponto onde a gente começou a ter muita demanda para entrar pra gente, os clientes vinham atrás da gente e a gente falava, a gente não consegue atender, porque a agência era eu e ele. E eu falei, Alisson, eu acho que se a gente quer crescer, eu vou vir e tomar a frente com você. E aí a gente vai aceitar esses clientes. Aí ele falou, então sai. Aí eu falei, sério? Porque nem eu tava imaginando que ele ia falar sai. Eu, jura? Tanto é que eu tinha falado pra minha chefe há 2 semanas atrás, eu falei, não, eu não vou sair, porque ela me perguntou se eu queria empreender, o que eu queria fazer. Eu falei, não, eu vou continuar pelo menos mais 1 ano aqui, até a agência tá rodando, e aí eu vou sair. Passou 2 semanas, eu virei pra ela, falei, eu vou sair. Então foi assim, as coisas foram acontecendo, graças a Deus, de uma maneira muito rápida, e quando eu tomei a iniciativa e eu falei, a gente vai fazer acontecer, os clientes foram chegando. E tudo que faltava parece que era a gente realmente falar, vamos, porque eles estavam esperando a gente nesse ponto. Então, assim, entendo que é um pouco atípico, né? Que não acontece isso pra todo mundo. Mas porque foi uma construção dupla ali, no mínimo mais de 1 ano. Então, eu no CLT e lado a lado na agência. Então, eu já estava 1 ano ali me preparando financeiramente também, pra poder ter. E se der errado, né? A gente sempre vai com esse medo, como você falou. Mas, graças a Deus, eu tô há 1 ano
longe do CLT, 100% focada no empreendedorismo, na agência. Graças a Deus tá dando muito certo, assim, a gente vem cada mês atingindo nossas metas e a gente tem metas muito altas. Eu sempre fui essa pessoa, né, de ter a minha meta ali desde adolescente. Cada ano eu vou aumentando essa meta e é algo muito legal, assim. Sim. Da gente ver que é algo que a gente saiu do zero, literalmente. A gente não teve ajuda de ninguém e as coisas dando certo. Isso é muito legal. Com certeza. É muito bom ver a gente evoluir na vida, né? Sim. Eu olho pra trás e eu vejo realmente uma evolução muito grande, assim. Carol, hoje você, então, é diretora criativa e CEO da Two Brothers. Então, como que nasceu a empresa e o que mantém ela aí viva e ativa? Essa é uma história, na verdade, né? A empresa nasceu com o meu sócio, mas eu vou contar a história porque é muito interessante. Eu sempre trabalhei na área de comunicação e marketing, né? Como eu contei, desde novinha fui. E o meu marido, né, que é meu sócio, não. Ele, infelizmente, assim, na faculdade, ele não teve a oportunidade de estagiar. Era aquela coisa, ou era um bom salário ou fazer um estágio. E eu tive a oportunidade da minha mãe falar, vai que a gente segura as pontas pra ganhar muito mal no estágio. A gente juntos e eu crescendo na área de marketing, ele ainda não estava na área. Quando chegou a pandemia, acabou perdendo emprego e ali tentando de todas as formas conseguir um salário, fazendo Uber, fazendo entregas. E eu, naquela época, eu falei, Alisson, eu acho que a gente precisa sentar e ver o que você vai fazer. E nessa época, ele começou a criar um perfil ali de design, voltar com coisas que ele nem fazia mais, estudar. Ele é uma pessoa muito estudiosa, ele vai atrás, ele não sabe, ele cria. E ele mesmo começou com essa iniciativa de criar um perfil só dele. Inclusive chama Two Brothers, porque no início era ele e o nosso cachorro, que é o Steve. Que eu falo que é filho, ele fala que não é filho, não. Então era o brother dele. Inclusive, a nossa logo principal era ele e o Steve. Mas assim, ela começou assim, a agência, ele indo atrás e começou a surgir clientes. Um dos primeiros clientes dele foi uma agência do Rio de Janeiro, a gente começou ali. Eu sempre dava uns pitacos, ajudava o que eu podia. E as coisas começaram a melhorar muito e eu fui ficando muito feliz. Eu falei, nossa, você tem que ir pra cima, incentivando, sempre incentivando. Mas a ideia nunca foi que eu fosse pra Two Brothers. Então, assim, era a empresa dele, que eu acabei entrando no sonho dele. Então, isso foi muito legal, porque o sonho dele virou meu sonho também. Hoje, né, a empresa... Nós temos 5 colaboradores, além de nós, né? Que nós somos um casal de sócios. E o Steve, que é nosso estagiário, que é o nosso cachorrinho. E ela se mantém assim, hoje, cada dia mais crescendo. A gente atende pequenos negócios. Eu sou uma parte mais estratégica de consultoria, que eu tô muito à frente de mulheres. Eu tenho esse projeto de atender mulheres, onde eu consigo crescer os perfis, desenvolver a parte de como essa pessoa vai se comunicar. Então, a Two Brothers tem essa veia muito de atender pequenos negócios locais e uma veia de consultoria muito forte também. E aí, falando ainda da Two Brothers, você comentou comigo que ela tem esse objetivo de auxiliar mesmo as empresas e pequenos negócios e pequenas empresas a extrair a melhor versão dela. Mas que tipo de impacto, assim, vocês querem gerar no mercado, com essas pessoas, com esses clientes? Eu sempre falo para os clientes, falo nas reuniões de prospecção sempre, que a gente não é uma agência de marketing. Nós somos um braço direito de marketing, né? Hoje, quando eu olho para os meus clientes, eu olho sempre, e eu falo muito isso para a equipe, eu falo, tá, se esse perfil fosse seu, você faria dessa forma? Você postaria com esse carinho? Então a gente está muito por trás em observar como um parceiro estratégico de negócio para a pessoa crescer, independente dela não ter tempo, porque pequenos negócios como hamburguerias, pizzarias, restaurantes, as pessoas elas estão numa rotina muito corrida e elas têm que estar preocupadas com o negócio. Sim. Então a gente tá por trás em entender o que do seu negócio posso extrair a melhor forma de você se vender, de você se vender o seu negócio, das pessoas se conectarem com você. Então, tudo bem, você é a Letícia do Diamantes, mas por que eu quero me conectar com você? O que eu posso agregar? O que você pode me agregar? Então, eu busco muito entender a fundo o que você também quer passar para o mundo e como isso pode ser agregado, não de uma forma só de viralizar, mas de uma forma onde você vai criar comunidade, você vai criar conexão com as pessoas. Muito bom. Essa parte de criar comunidade eu acredito que seja o mais difícil. Sim, mas quando você consegue desenvolver
essa comunidade, as pessoas elas são muito fiéis. E é uma construção, acho que é um caminho, não é do dia pra noite, né? A gente vai construindo, a gente vai tendo nossos bordões, forma de falar, às vezes até uma cor que as pessoas vão sempre arremeter a você, se identificar. É aquilo, a gente não se conecta de primeira, a gente se conecta por toda uma vida. Por exemplo, eu sou apaixonada por Coca Zero. Eu sou conectada na Coca-Cola desde criança, é uma coisa que você se conecta quando você olha um Natal de ver o Papai Noel da Coca-Cola. Então não é uma coisa que a Coca-Cola nunca fez nada pra gente se conectar, além do gosto, claro que eu amo Coca Zero, né? Mas é toda uma construção e óbvio, comparando com uma big empresa, mas a gente tem que fazer isso também com o nosso negócio e nossa própria imagem, que é a nossa marca, né? E aí, Carol, o marketing mudou. E ele muda todos os dias, a gente piscou, já tem alguma coisa diferente. O que diferencia um profissional comum de um que tem essa estratégia, né, voltada para esse marketing? Eu acho que assim, hoje, né, o marketing eu vejo que também cresceu absurdamente. Tem muita gente no mercado que eu vejo que não tem bagagem, vamos dizer assim, que é hoje o que mais diferencia de um profissional estratégico de um profissional comum. Eu sempre falo isso e eu falo que o que vai te diferenciar não é só o seu equipamento, não é o que você vai viralizar ali, o que você vai fazer. Mas o que você tem de bagagem para agregar nessa pessoa? E não digo de estudo, de faculdade, mas o que você vivenciou, o que você lê, o que você assiste, o que você complementa na sua vida que pode agregar ao seu negócio. E eu falo sempre uma coisa, que o que vai diferenciar profissionais comuns de profissionais extraordinários não tente ser igual a todo mundo. Não é porque funcionou para fulano que vai funcionar para ciclano. Não deixa você perder sua personalidade para querer se encaixar a moldes. E eu acredito muito nisso, que o marketing não é igual para todo mundo. Os clientes não são iguais, não existe fórmula mágica, não existe fórmula mágica de tráfego, não existe fórmula mágica de orgânico. Existem formas que a gente sabe que dá certo, mas cada cliente tem a sua personalidade e a forma de fazer isso. Então, o que diferencia é você olhar com carinho, você agregar com a sua bagagem, a bagagem do seu cliente e desenvolver sempre estratégias personalizadas. Muito legal. Vou compartilhar uma coisa. O canal aqui tem esse nome Diamantes porque eu acredito nisso. Cada um é único, né? Tem o seu brilho, tem sua luz e ninguém vai ser igual eu, você, a Carol. E aí, quando eu tava procurando, eu conheço a Carol porque eu tenho feito trabalhos com a agência deles. Eu conversei com várias pessoas de vários tipos de agência. Todos queriam que eu mudasse o que eu faço. Verdade. E aí eu falava, meu Deus, como que eu vou mudar o que eu faço? Se esse aqui é meu propósito, se é assim que eu quero fazer, como que eu vou mudar? Foi bem legal isso que você disse, porque entrou de acordo com o que eu vivi quando eu conversei com você pela primeira vez, né? Não, realmente pode ser mais difícil quando não tem um produto, mas isso é você. Então, vamos ver aonde dá pra chegar. Exatamente. Isso é muito importante, porque cada um tem uma essência mesmo. Cada um tem. E eu vejo muito assim hoje no mercado de marketing, quando você olha, né, até falando de profissionais, a maioria tá ali com seu terninho, com seu cabelinho de gel, e você olha, você não sabe mais quem é. Você olha, legal esse conteúdo. Mas quando você vai ver, você não lembra nem o nome do perfil. Você não sabe mais quem é a agência. As pessoas, elas estão ficando muito sem personalidade. E isso é algo que incomoda muito a gente da Two Brothers. Eu acho que às vezes a gente tem personalidade até demais. E aí já estamos encaminhando aqui pro final. Passou muito rápido também. Passou muito rápido. Então vamos lá. Para quem tá assistindo e sonha crescer nas redes ou até empreender, que acho que aqui nós falamos sobre duas questões, o que você falaria para essa pessoa baseado na sua trajetória, na sua experiência? Eu falaria que, assim, primeiramente, se você sonha com isso, não desiste. O começo é difícil, realmente muito. Se você desistir no primeiro obstáculo, você vai olhar lá na frente e vai falar, poxa, eu podia ter continuado, eu desisti. Então eu acho que o principal é não desistir, testar, faça, teste. Não deu certo da primeira vez, pode dar certo de outra forma. Então é muito sobre tentativa e erro. E não desiste, porque só você pode fazer por você. E assim, gente, eu sou do tipo que não acredito em milagre. Não é a primeira viralização que vai te tornar um sucesso, vai fazer acontecer. Mas se você tiver constância nas suas redes ou no seu negócio,
Você testou uma coisa, não deu certo, testou de outra forma, deu? É isso que vai fazer você dar certo e os seus negócios prosperarem, as suas redes, criar uma comunidade legal. E acho que é isso. E para quem se inspirou, quer acompanhar seu trabalho, conhecer a agência ou até aprender também com você, que você posta coisas no seu pessoal também, fala pro pessoal onde eles te encontram. Nas redes sociais, o meu Instagram é KA Peron e o da nossa agência é twobrothers.studio. Legal. Depois no final eu vou colocar na legenda aí também para vocês, tá bom? Carol, muito obrigada pela sua participação. Obrigada Amei a você ter topado Lê. fazer essa entrevista comigo, compartilhado com a minha audiência sua história e seus ensinamentos. Foi um prazer, adorei estar aqui, contar a minha história, conversar com você e muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, acredito muito que histórias como essa mostram algo muito importante. Não é sobre onde a gente começa, é sobre a mentalidade que a gente constrói ao longo do caminho. Aqui no Diamantes Indestrutíveis, a gente acredita que pessoas passam por pressão, desafios, dificuldades, mas é exatamente isso que forma um diamante. E quando alguém decide crescer, evoluir e impactar outras pessoas, esse diamante, para mim, se torna indestrutível. E para você que acompanhou essa entrevista até aqui, não esqueça de seguir, de compartilhar e continuar acompanhando aqui o meu conteúdo no Diamantes Indestrutíveis. Obrigada, um beijo. Até a próxima.